Então você começou no ramo do entretenimento adulto, digamos assim, como acompanhante. Antes de tudo, você era acompanhante. Sim. É difícil você não ser, né? E você começar a ser filmado e transar ali, e a câmera te vê. Porque se você já tem uma experiência fora com pessoas que você não conhece, você transa, aí a mesma coisa com os atores. Você não conhece os atores, você nunca viu. Não é um flerte seu ali, um paquera que você, ai, agora eu tô com vontade de fazer a cena com você. Não, é uma coisa profissional. Então, como eu já tinha essa bagagem de ser acompanhante, não ficou uma coisa meio fria, assim, ai, nossa, eu preciso de alguma coisa para ficar à vontade. Já foi mais fácil. O diferencial era se a pessoa pudesse me dar prazer ou não. Se o ator soubesse fazer uma cena que fosse prazerosa e ao mesmo tempo profissional, com a técnica que é necessária, para aquela cena ficar perfeita. Então o diferencial eram os atores. Mas eu estar à vontade já foi um pouquinho mais. Foi bem mais fácil, por causa justamente ter vindo disso. Se eu não tivesse vindo de programa, eu ficaria talvez bem bem tímida até eu me soltar. Então é mais fácil, com certeza foi mais fácil. E como que você decidiu começar a ser acompanhante? Assim, uma das coisas que não só eu senti, mas que todo mundo que contracena com você sente e comenta, é que você é muito entregue em cena. Realmente você passa que você gosta muito daquilo que você tá fazendo. Sim. Tipo, tanto com homem quanto com mulher. Uhum. Eu me lembro que a cena com você foi muito gostosa, porque, tipo assim, você tava entregue, você tava presente ali. Você procura curtir o momento, né? E você sempre gostou de sexo, assim, tipo, antes de ser acompanhante, já era uma coisa bem resolvida na sua vida? Tipo, você já curtia muito sexo, você sempre foi à vontade com o seu corpo e a sua sexualidade? Não, eu não era assim. Eu era um perfil muito diferente. Eu era bem tímida. Eu perdi a virgindade com o pai da minha filha. Com quantos anos O... você tinha quando perdeu a virgindade? Então, real? Sim, real. Com 20. 20 O anos. quê? Só com 20 anos? Isso. É porque eu era muito tímida. Exatamente. Então, assim, eu era muito tímida, eu gostava muito de estudar, enfim. Então, eu não... Você era nerd na escola? Cheguei a ser em algumas séries. E em outras, assim, por eu ser tímida, às vezes eu não conseguia, assim, dar um fora em alguém que colasse. Aí, às vezes, eu me prejudicava. Eu me enrolava no meu mundo nerd, vamos dizer assim. A pessoa colava, mas ao mesmo tempo eu era nerd, mas eu era boba. Então, eu fazia, às vezes, uma prova de uma outra pessoa, não fazia a minha. Aí... Sério? Eu era muito bobinha, assim. Eu era muito boba. Então, vamos dizer que... Algumas séries eu nem estudava tanto para as pessoas não colarem de mim. De tão, assim, bobinha que eu era. Só para não ter que falar um não. Aí, às vezes, sabe, eu deixava, assim, de estudar o suficiente porque eu era boba. Porque eu ficava assim, não, mas eu não... Sabe, eu precisei, assim... perder minha timidez, porque eu era muito boazinha. Não E conseguia se tal. impor, não conseguia Não, dizer eu era não. aquela adolescente, assim, tímida, boazinha, que queria, de uma certa forma, ajudar as pessoas, e eu gostava de estudar. Mas por não ter, assim, não ser uma pessoa mais... vamos dizer, eu tinha que ter mais uma firmeza, né? Firmeza. Porque se você, tipo, tá lá fazendo uma prova, a pessoa te chama pra colar de você e você não sabe dar um fora, você se prejudicar pela pessoa, você não tem aquela firmeza. Então, eu era meio assim, sabe? Eu era meio bobinha mesmo. Então, eu precisei passar dessa fase da escola e tal e perdendo a timidez. Eu acho que é até por isso que eu entrei pra esse mundo. Não foi, assim, exatamente pra perder a timidez, mas porque como eu fui muito devagar na minha parte sexual... Foi uma curiosidade também, porque, imagina, eu perdi a virgindade com o pai da minha filha, fiquei 6 anos com ele. Mas você engravidou logo em seguida, sim? Sim, porque eu fiquei grávida dos 21 e 22 eu tive a minha filha, com 22 anos. E eu perdi a virgindade com 20, então um ano depois eu já estava grávida. Você mal conseguiu praticar É. e já foi mãe. Exatamente. Não teve muito tempo de
Não. Praticar a mesma coisa, né? Pra ficar expert naquilo. Não. Assim, logicamente... Nesse período, né? Porque depois também você compensou. Logicamente que eu tive uma pessoa, assim, muito boa, assim, sexualmente falando. Ele era bom? Porque como ele... pessoa e na cama também? Como pessoa, não é romeno. Alguma coisa sim, alguma coisa não. Depende, assim. Algumas características legais e outras não. Não, assim, completamente ruim, não. Mas algumas coisas que eram agradáveis e outras que... Como a gente não tá junto, é porque não deu certo. São coisas que não foi legal, que era melhor realmente separar. Se tivesse muitas qualidades, eu estaria até hoje e tal. Mas como às vezes você vai conhecer e tem alguns atritos, é melhor você não estar junto, né? Mas ele é um pai presente? Sim, ele é um pai presente. Você se fala até hoje, então? Não falo. Assim, eu procuro deixar a minha filha, assim, ir na casa dele, ele busca e tal, mas eu não tenho muito contato com ele. Como eu sei que ele cuida bem, tem a família dele, eu não fico entrando muito ali pra falar com ele. Apenas pra deixar ela à vontade com ele e ela ficar tendo um momento com o pai, com a família dele e tal. Eu sempre fui muito liberal pra isso. Eu sempre quis que a minha família toda estivesse presente na infância e agora na adolescência da minha filha, justamente pra ela ter as pessoas próximas, né? E ninguém distante dela. Então, eu deixei sempre minha filha muito à vontade. E na questão sexual, assim, ele até foi uma pessoa que tirou a minha virgindade, né, normal, que seria vaginal. Ele tirou a minha virgindade anal. E ele fez eu curtir o anal, por isso que eu entrei no pornô curtindo o anal. Porque foi de uma forma bem assim, sem machucar, que me deixou à vontade até ele conseguir fazer o ato. E eu curti o anal. Tinha jeito, então. Mas ele é mais velho que você? Não, a mesma idade. Ele tem meses, assim, mais novo do que eu. Ele é de março, eu sou de agosto. Então, com 20 anos ele já era experiente, então. Sim, ele era. Mas eu sempre preferi perfis diferentes dos meus, especificamente do meu, porque por eu ser muito tímida, eu não queria uma pessoa assim, porque... Sim, imagina, 2 tímidos aí ia ficar difícil de desenrolar a coisa certo. ali, né? E alguém mais ali, mais assim, com... pulso firme, alguém assim, não tão bonzinho assim, né? Porque também, imagina, se eu não tivesse alguém ali pra ter uma voz, vamos dizer assim, uma voz mais firme, nossa, eu acho que muita coisa talvez não aconteceria, né? Porque às vezes eu sinto falta, eu tenho que ter esse pulso firme pra eu dizer as coisas que eu quero, Olha, mas... Elisa, eu acho que mesmo depois de anos, eu sinto que tem muita gente que ainda te passa pra trás. Você ainda não usa perdeu totalmente. Sim. Usa a sua imagem, o próprio fato de você falar que aceitou. Eu entendo que você tenha aceitado gravar pra os mais diversos tipos de produtoras, independente do cachê, porque era uma experiência que você queria. Sim. Mas eu acho que as pessoas se aproveitaram também, porque você atingiu uma fama bem rápido. Sim. E você atingiu essa fama por mérito próprio, porque tipo, você gosta do que você faz, entendeu? Você se propôs a fazer de tudo pra... E aí eu acho que, você merecia, assim, né, ser valorizada por isso. E eu acho que você, por si mesma, conseguiria fazer muito sozinha, só com o seu nome, entendeu? Sim. E eu acho que algumas pessoas se aproximaram de você ali, meio querendo, sabe, tirar uma fatia desse bolo aí. Porque você é super tranquila, super de boas. Isso acontece, né? É uma coisa que eu descobri, mas eu acredito que não seja só num pornô, né? Não, claro, não é só no pornô. Obviamente, em todo lugar é assim. Se você fosse assim, numa empresa, por exemplo, essa característica que você falou, muito boazinha, não tem impulso firme pra dizer não. Você tá propícia a alguém te explorar em qualquer outro meio, né? Exatamente. Então, vamos dizer que nas outras áreas que eu trabalhei, talvez não tivesse isso porque eu era meio lerda, sabe? Você trabalhou então não tinha. Com o que mais? Eu trabalhei com sapatos, eu trabalhei vendedora? Com vendas, sempre na área de vendedora, mas faltava realmente só esse gás, né? Porque assim, tipo, Elisa, faz alguma coisa, eu vou fazer, mas não demora pra você pegar um sapato, pra você ter... Então eu era meio devagar. E assim, eu acho que essa coisa minha foi legal o pornô, foi legal para os clientes, assim, porque eles falavam assim, é tão legal, porque ela é tão, sabe, ela não tem aquela malícia, então isso meio que foi diferenciado também, porque como acompanhante eu viria mais conhecida por esse meu jeito, não é? Você já era bem conhecida como nos acompanhante, fóruns, então. Sim, então as pessoas comentavam, ela é
tão gente boa e ela transa, ela faz. Então, isso aí foi diferencial porque as meninas já eram bem maliciosas. E eu não. Então, eu acredito que esse meu lado, assim, fez muita gente assim, se identificar, né? Você tímida, você tão tranquila, de repente você se soltar, fazer acontecer. Então, foi o que aconteceu comigo. Tanto como acompanhante, como atriz. Então, por isso que eu queria explorar o meu lado mais, vamos dizer, o lado mais puta, que não é o nome puta, mas é um lado que tava ali omitido, ele tava, sabe? Tava Mas aí, como é que foi? Você perdeu a virgindade com o pai da sua em filha, aí vocês ficaram juntos até... 6 anos. Ah, vocês ficaram bastante tempo juntos. Ficamos. E só depois disso é que você se tornou... 2 anos depois. Que vocês se separaram, aí você decidiu virar acompanhante. É. Mas o que que te fez tomar essa decisão? Então, eu já nessa área de comércio, eu já não estava muito assim satisfeita, porque eu não podia ficar um dia assim, ter que cumprir metas e tal, assim, são áreas mais fáceis de você conseguir um trabalho, né? Porque nessa época, assim, como eu engravidei, eu não concluí a minha faculdade de redes de computação, eu não fiz a faculdade da Marinha, quer dizer, não entrei para a carreira militar da Marinha e não finalizei a faculdade de redes de computação, porque eu queria um terceiro grau para entrar como oficial na Marinha. Eu queria a minha área técnica, processamento de dados, para ser praça da Marinha. Como eu engravidei, eu usei o dinheiro da faculdade para pagar o aluguel. Ah, você já tinha até juntado o dinheiro da faculdade. Na verdade, meu pai que me ajudou. Meu pai sempre me ajudou. Então, Então você queria ser oficial da Marinha? Sim, é porque ele era aspirante a fuzileiro naval. Então, foi uma coincidência. Eu já admirava a carreira militar, assim. Aquela coisa de acordar cedo, estudar, ter regras. Eu achava bem bacana isso. Quem? O seu pai era? Não, O seu marido? O pai da minha filha. Ah. O meu pai não. Meu pai, ele é empresário, comerciante. Mas o pai da minha filha não. Ele é aspirante a fuzileiro, ele já estava 2 anos como aspirante, mais 2 anos ele seria oficial da escola naval e tal. Então, assim, foi uma coincidência. Eu conheci uma pessoa assim na praia, no Réveillon, e é uma carreira que eu queria. Aí eu falei, olha que legal, você é da escola naval, quero ser da Marinha. Foi daí que eu entrei, eu fiz um curso da Marinha Mercante. E aí, enquanto eu fazia o curso da Marinha Mercante, como ele já era uma pessoa muito, assim, que já tinha saído com muitas mulheres, tinha muita experiência de vida, eu automaticamente eu estive com ele, mas tive ciúmes, assim, por ele ser uma pessoa que, em alguns momentos, não me passava segurança. Então, nos meus estudos, assim, eu me atrapalhou um pouco. Então, eu pensei, olha, eu quero a Marinha Mercante, mas se eu passar, eu vou ficar 6 meses, 7 meses viajando e eu não sei se ele vai ser tão fiel, porque ele não me passava segurança. Então, acabou que eu desisti. Aí fiquei na área só comércio, para voltar para casa e ficar tomando conta. Meio que Era nesse nível assim, ó. É porque eu nunca quis o mesmo tipo de perfil meu. Eu sempre quis os caras bem ali, cachorrões e tal. Se eu tivesse com uma pessoa assim, vamos dizer assim, nesse perfil, vamos estudar, sabe, aquele nerd, aquela pessoa assim, talvez eu estaria mais tranquila, mas não, ele já era mais experiente. Então, por essa experiência, algumas coisas da pessoa dele, eu não me sentia segura. E como eu não tinha aquela maturidade ali para relacionamento, acabou que o ciúmes atrapalhou essa minha área, assim, de seguir a área militar. E aí, ter que pagar o aluguel e não pagar mais a faculdade de redes de computação, acabou que eu deixei para lá. Então, foi acontecendo de eu ficar com eles, de trabalhar só na área de comércio mesmo. E aí, 6 anos depois, nós nos separamos. E vamos dizer assim que nesses 6 anos assim, que eu tive com ele, eu aprendi muita coisa como mulher. Eu conheci uma pessoa, eu conheci, né, muitas coisas que eu não sabia que eu poderia aprender com ele. Só que não é assim, por assim, eu ter experiência ruim, somente pelas experiências ruins, que eu iria entrar para essa vida. Vou entrar nessa vida pelas experiências ruins, porque eu não me senti segura. Eu acho que aconteceu sem querer também, porque quando nós terminamos, eu conheci outras pessoas, não tive muita relação sexual com outras pessoas, eu tive poucas relações sexuais, não era safada, assim, tipo, vou fazer acontecer, vou pegar todo mundo. Não era. Fiquei com algumas pessoas, mas a última pessoa que eu fiquei, por uma questão do trabalho dele, ele ter titânio na perna, ter sofrido um acidente na aeronáutica, ele já não estava mais como militar, ele já trabalhava como advogado, mas ele tinha um titânio devido a anteriormente ele ter
sofrido um acidente. Como essa pessoa ela tinha muitas dores por causa do titânio e tal, eu pensei em mudar a minha área. Eu falei, olha, e foi sem querer mesmo. Eu falei, eu acho que eu vou aprender um curso de massagem, uma massoterapia para te ajudar com massagem. Eu vejo você chegar do trabalho com a perna inchada e tal. E eu só apenas ficava com essa pessoa. E aí aconteceu. Eu fiz um curso, eu já estava trabalhando com telemarketing, eu tinha 6 horas de trabalho e tempo livre para fazer curso. Então eu falei, vou fazer esse curso. E foi sem querer mesmo. Quando eu acabei o curso de massoterapia, aí essa pessoa foi a última pessoa que eu tive um relacionamento antes de entrar para ser acompanhante, né? Então, eu falei para ele assim, olha, agora que eu finalizei, eu vou trabalhar nessa área, porque é uma área mais tranquila. Eu tô cansada só de metas e metas, eu quero uma área tipo zen, uma área bem tranquila assim como eu. Então, eu vou trabalhar nessa área. Aí eu falei para ele. Aí foi daí que eu conheci esse meu outro lado, porque ele falou, olha, Elisa, você vai e tal, mas não é bem o que você possa imaginar, essas propagandas de jornal e tal. Você foi procurar emprego naqueles anúncios Área de jornal, de tipo, massoterapia. precisamos de massoterapeutas, Isso. mas não era massoterapeuta Não era. que eles estavam procurando. E ele ainda avisou. Elisa, você era muito inocente, né? Sim. E você foi lá, e aí Fui. então, foi lá com diplominha, tipo, Fui. então, gente, vim aqui, Pasta, roupa social. Eu sempre me vestia bem, assim, pra mandar meus impressionar. currículos. Aí eu fui, Aí exatamente. você procurou no jornal mesmo, Foi. assim, escolheu lá. Foi. Aí a primeira proposta foi no centro do Rio. E aí eu fui lá, falei, eu vou lá, tal. Aí ele, olha, cuidado. Eu falei, não, pode deixar, eu tô tranquila. Mais ou menos, né? Tranquila nem tanto, né? Mas é isso. Aí eu entreguei o currículo, mico mesmo, né? Eu achava que fosse, né? Eu fui enganada. Aí no conto do anúncio do jornal. Não, e a dona falou super normal, não, tudo bem. Mas ela pegou ficou seu quieta, currículo. pegou. E Aí ela, vamos conversar um pouco melhor. Aí ela me chamou pra sala. Aí ela faz uma massagem em mim, porque ela realmente ela tinha essa formação toda na área de massagem. a dona do local, pelo menos ela era mesmo massoterapeuta. Ela era assim. Aí, não só massoterapeuta, ela tinha várias qualificações na área. Aí ela faz uma massagem, ela quis testar porque ela conhece. Aí eu fiz, ela, nossa, sua massagem é muito boa mesmo. Assim, ela falou assim, tá muito bem. Agora massageia mais aqui embaixo. Não, ela não falou isso. Ela não era bi, ela não é. Aí, assim, mas só que eu achei estranho, porque na sala eram macas, só que as meninas usavam roupas curtas. Tipo, branco, mas roupas curtas. Aí eu falei, nossa, massagem com saia? Roupa curta? Aí eu falei, daí tem. Aí daí ela pegou e ela falou comigo, então, a gente tem a massagem, mas tem uma outra coisinha que não tá no anúncio. O final feliz. Aí eu pensei, aí ela, você pode imaginar que possa ser e tal. Aí eu falei assim pra ela, cara, então, Aí eu perguntei, é punheta, alguma coisa assim? Ela, é. Aí ela falou que tem isso. Ela, é uma coisa que eu queria só primeiro saber como que você era pra poder te falar. Tem essa finalização. Aí ela perguntou, você aceitaria um trabalho assim? Aí eu, assim, olhei pra cara dela. Eu já tava 2 anos separada do pai da minha filha, mas eu ainda me achava patinho feio, eu tava muito insegura pelo fim do relacionamento e tal. Foi exatamente por isso, não foi pelo dinheiro. Aí, assim, eu olhei pra ela, tal. Aí ela, faz o seguinte, ó. Meu cabelo era cacheadinho, ela, ó, faz uma escova, tal, volta assim, tal, e faz uma experiência. Se você curtir, você fica. Se você não curtir, você pode ir embora, assim, se você não sentir à vontade. Ela falou assim, ó, são homens casados, eles pagam, tem a finalização, mas eles não vão transar com você, é só isso. Era só a massagem e a E o punhetinha complemento. no final. Isso. Não rolava nem boquete, nem... Poderia ter, mas aí Mas sexo mesmo em acréscimo no valor e tal. Mas assim, eu nunca conseguia ficar acrescentando se tivesse uma coisa a mais, porque eu era muito envergonhada. Assim, até hoje eu sou meio envergonhada para a parte financeira. Se não tiver uma pessoa ali tomando conta, eu sou muito envergonhada. Então, eu tenho ainda meu lado tímido. Então, vamos dizer que nessa experiência, assim, eu aprendi muita coisa com os clientes, porque imagina, você nunca ter tocado num homem assim, que você nunca viu, e de repente você tocar, fazer uma massagem, quando você viu, ali você tá tocando punheta. Então, era uma coisa diferente pra mim. E só que os clientes foram tão simpáticos, a gente conversava, e eles gostaram muito de mim, eles ficaram apaixonados, assim, ai, que boazinha, que menina, sabe? Aí
teve uma menina anterior que trabalhou lá, e eles sempre falavam, nossa, você lembra a menina tal que trabalhou aqui, que legal, a gente gostava tanto dela e você lembra ela. Então eles ficaram apaixonados por eu lembrar dessa menina e pelo meu jeito. Eles ficaram assim, nossa, ela não tem maldade. Então isso foi uma coisa, eu falei, poxa, pelo menos numa área eu não sou chamada de lerda. Porque nas outras áreas assim de comércio, pô, você tá meio devagar, vai. Aí, pelo menos nessa, todo mundo gostava de mim. Eu falei, pô, será que eu achei bem? o meu Alguma coisa, pelo menos, é sério, assim.